Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre posição relativa de duas retas. Dadas duas retas RS no plano cartesiano, elas podem ser concorrentes, quer dizer, elas têm um ponto em comum, coincidentes, são a mesma reta, coincidem uma com a outra, ou paralelas, tem o mesmo coeficiente angular, mesma declividade. O problema de achar a posição relativa de duas retas depende da forma como a equação das retas estão mostrada. Aqui, na forma geral, por exemplo, dada a reta R, ax mais by mais c igual a zero, S, dx mais ey mais f igual a zero. Já vimos que o coeficiente angular da reta é menos a sobre b. O coeficiente aqui de x sobre o coeficiente de y, menos a sobre b. E de S é menos d sobre e. Se forem iguais, elas podem ser paralelas ou coincidentes. E se MR igual a MS, elas que têm o mesmo coeficiente angular, elas podem ser paralelas ou coincidentes. Aqui, a reta azul e a reta vermelha. Elas têm o mesmo coeficiente angular, pode ser paralela. Vai depender de que, se essa equação aqui, a segunda equação, ela for múltipla dessa equação aqui. Imagina essa equação multiplicada por 2. É a mesma equação, só que você multiplicou por 2, ou por 3, quer dizer, por um k diferente de zero. Então, ela será coincidente se existir um k diferente de zero que relaciona a primeira equação com a segunda equação. Então, serão coincidentes, quer dizer, tem a mesma declividade, o mesmo coeficiente angular. Agora, se existir um k, tá vendo? Ax mais by mais c igual a k, um k diferente de zero. Então, elas são coincidentes. Agora, se não existir um k, elas são paralelas, porque elas têm a mesma declividade. Aqui, existe um coeficiente, quer dizer, é a mesma equação. Só que você multiplicou por 2, por 3, ou por um k diferente de zero. Vamos ver um exemplo prático. Dadas as retas R, 2x mais 3y menos 5 igual a zero. A reta S, 6x mais 9 menos 15 igual a zero. Se eu multiplicar por 3 aqui, fica 6, fica 9, fica 15. O coeficiente aqui é menos 2 terços, aqui é menos 6 nonos, que é igual a menos 2 terços. Assim, divide por 2 aqui, por 3 aqui, fica menos 2, por 3 fica 3. Então elas têm a mesma declividade e é a mesma equação. Então, o k aqui, existe um fator k, que a primeira multiplica com a segunda, o fator k, que aqui no caso é 1 terço, Se for o k aqui, fica 3, aqui é 1 terço. Então elas são coincidentes. E se tivesse um número aqui, o número 10 aqui, menos 10 ou mais 10, elas seriam paralelas, mas não coincidentes. É coincidente porque existe um k aqui, que essa equação ela é a mesma que essa aqui. Tá aí, Se MR for diferente de MS, são concorrentes, Exemplo, a reta 5x menos 2y mais 7. O MR aqui é menos 5 e menos 5,5, que dá 5,5. Aqui o MS é menos 3 oitavos, bem diferente. Então são concorrentes, elas se encontram em um ponto. RS. Agora o caso interessante é o seguinte, a gente viu que quando está na nossa fórmula geral, é mais complicada a análise. Agora, se estiver na forma reduzida, fica muito mais fácil, é imediato a análise. Repare aqui, R, y igual a 4x mais 8. O MR aqui é 4. Essa é outra equação, y é 4x mais 5. 4, são paralelas. 8 é diferente de 5. São paralelas. Se for 8 aqui, fica a mesma equação, Ou 5 aqui. A análise é imediata. Então, se pudermos transformar a equação na forma geral para reduzida, a análise é imediata. Caso houver essa facilidade. É muito mais fácil de analisar.
Se estiver na forma de coeficiente angular, essa aqui, ó, y0 igual mrx menos x0, ó, esse aqui é um ponto da reta. Isso aqui são as variáveis. Tá vendo? Y menos z0, ms, x menos t0. z0 e t0, um ponto da reta. A análise também é imediata, ó. Se o m for diferente aqui, são retas paralelas. Retas concorrentes. Se forem iguais, retas paralelas. Só vão ser coincidentes se o x e o y0 aqui forem o mesmo ponto. Exemplo aqui, ó. Y menos 4 agora é 5x menos 1. Eu passo menos 4 para lá. Fica y igual a 5, multiplica x menos 1 mais 4. Dá 5x menos 5 mais 4 menos 1. 5x menos 1. Y menos 4, passo para lá, do outro lado. Fica y igual a 10, multiplica x menos 1 mais 4. 10x menos 10, 10x menos 6. São concorrentes, ó. 5 e 10, ó, tá vendo? Serão coincidentes se esses números aqui forem iguais, ó. Esse aqui é igual, igual. Aí serão coincidentes. Então aí são concorrentes. A análise também é simples. E o caso de retas segmentárias, né? Na fórmula aqui, ó. Essa reta x sobre 7 mais y sobre 2 igual a 1. Essa outra é a reta x sobre 4 mais y sobre 14 igual a 1. Qual é a posição relativas entre elas? Transformem em forma reduzida, que é bem mais fácil, né? Ó, isolo o y aqui. Y sobre 2 é 1 menos x sobre 7. E o 2 multiplica para cá. Então, e aqui, o y sobre 14, né, é igual a 1 menos x sobre 4. Aí passa o 14 para lá. Olha lá, fica y igual a 2 vezes 1 menos x sobre 7. Y igual a 14, que multiplica 1 menos x sobre 4. Aqui, ó, você já está vendo o coeficiente angular. São diferentes. Aí você já vê, ó, só aqui, né, só nesse... Olha lá, 2 vezes 1, 2, 2 sétimos, aqui é 14 sobre 4, 7,5, ó. A análise é imediata. Então, na forma segmentária, você transforma em forma reduzida, né? Transforma, isola y em função de x e é imediato, ó. Olha o coeficiente angular aqui. Imediato, são diferentes, são concorrentes. Conclusão. Posições relativas de duas retas RS dependem da forma de suas equações. Se estiverem na forma geral, comparamos a declividade MR e MS. Se iguais, então procuramos a existência de um fator multiplicativo, caso exista. Se não existir, elas são paralelas. Se existir um fator K comum, elas são coincidentes, é a mesma equação. Caso estiver na forma reduzida, é bem mais fácil. A análise é imediata, é só ver os M's. E se vai ser coincidente se o termo independente lá, ó, forem iguais. Então, é bem simples. Na equação segmentária, o que você tem que fazer? Isola y em função de x. Também sai imediato lá. Transforma na equação reduzida e você já vê a análise. Aí você já vê se é perpendicular não, paralela, coincidente ou concorrente. Tá bom? Então, conclusão, é isso aí. A análise um pouquinho mais difícil é quando estão na forma geral. Na análise, quando está na fórmula de coeficiente angular ou na forma reduzida, bem simples, rápido e imediato. E segmentária, você isola y em função de x, para cair na forma reduzida, que a análise é imediata. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.